Colocou já? Sim, começou agora. Aí. Então, lembrando, gente, a aula vai ser gravada. Para quem quiser assistir novamente, vou tirar alguma dúvida, não entendeu algo, vai estar disponível assim que a aula terminar, vai estar disponível lá, aqui mesmo na aba do chat, na parte geral de história, onde você vai poder acessar novamente, tá, gente? Bem, então vamos lá. Até a nossa última aula, a gente falou muito sobre as etapas, algumas etapas, né, da Revolução Francesa, né? Tanto que a última que a gente parou foi sobre a Convenção Nacional, ou seja, quando você teve a instauração da República, todo aquele período do terror, toda aquela doideira lá de gente sendo guilhotinada todo dia, né, em praça pública. O que vai acontecer, gente? Nós vamos agora a partir da página 99, tá, gente? Isso. Página 99. Lembrando, gente, para quem, por exemplo, tiver interesse em assistir novamente aqueles 2 vídeos que eu passei semana passada, ele já está disponível lá na parte geral, tá, de história, né? Você vai poder lá os links, você pode acessar a hora que você quiser para poder assistir novamente a explicação ou algo do tipo, né? E lá mesmo falou-se sobre essa parte da resistência que vai começar a surgir, né? Porque essa visão que os jacobinos estavam tendo de ter essa postura do reino do terror, né? De qualquer situação você se livrar daquela pessoa através da guilhotina, uma simples suspeita, né? Como a gente viu, que não precisava nem ser um fato comprovado que você tinha falado algo ou que você era contra o governo. O simples fato de você ser suspeito já era o suficiente para poder você ser guilhotinado, né? Ou seja, você ser eliminado como uma possível resistência, um possível problema futuro, vamos dizer assim, né? Mas vamos pegar aqui, não, página 99. Aos poucos, desentendimentos começaram a surgir no governo jacobino. Óbvio, né, gente? Você não. Ok, você tem um período onde você precisa ser forte, você precisa ser duro para poder você instaurar o governo, o poder, é uma coisa. Outra coisa é você manter isso o tempo todo, né? Além daqueles que apoiavam Robespierre, havia quem defendesse o fim das execuções e perseguições, porque, gente, querendo ou não, imagina, é que nem fosse assim agora no Brasil. Imagina se tivesse alguém ou um tipo de departamento que o trabalho dele é perseguir pessoas e matar, né? Óbvio, gente, que vai ter, depois de um tempo, vai começar a surgir pessoas ou grupos que vão ser contra esse tipo de coisa, mesmo que no início fosse a favor. Né? Porque, querendo ou não, são cidadãos franceses que estão sendo pegos. São familiares, são homens, são mulheres, são idosos, que estão sendo pegos pelo simples fato de serem suspeitos. Né? Tanto que, Herbert era um dos líderes que desejavam que o período do terror até aumentasse, enquanto Danton, que tinha um amplo apoio popular, desejava o fim das perseguições. Ou seja, você tem aí, mesmo dentro dos jacobinos, você vai ter grupos com pensamentos diferentes. Um grupo, que era o grupo do Herbert, né, queria que o reino do terror continuasse, né, porque era uma forma de controle da população, enquanto o grupo do Danton, né, que era um outro líder, né, no caso dentro dos jacobinos, ele queria que diminuísse ou até terminasse isso. Né? E ele tinha apoio popular quanto a isso. Claro, né, gente, o povo tá vai apoiar quem não quer que continue esse tipo de situação. O que vai acontecer aqui, insatisfeito com o governo ditatorial de Robespierre, girondinos e planície começaram a se organizar em uma resistência contra o governo. Gente,
se tem uma coisa que acontece em qualquer governo quando ele é muito violento, grupos que antes eram até inimigos vão se juntar para poder lutar contra esse governo tão violento. Né? Então não adianta nada você bater, sendo que essa sua violência vai acabar unindo pessoas que nem se gostavam. Né? Nem se gostavam, que era o caso dos girondinos e o pessoal da planície, que é um pessoal que tipo ficava meio em cima do muro, mas não tinha os mesmos ideais dos girondinos. Mas por causa desse reino de terror que estava tão forte em cima da população, esses grupos vão até se juntar para poder fazer uma resistência contra o governo. Tanto que os órgãos de segurança do país foram então acionados e os líderes da resistência presos, julgados e condenados pelo Tribunal Revolucionário. Ou seja, cataram os caras, julgaram os caras e mataram eles. Né? Tanto que, com o objetivo de anular totalmente as oposições a seu governo, Robespierre deu ordens para que Danton e Hebert fossem guilhotinados. Ou seja, ambos, mesmo aquele que era a favor e quem era contra, o cara falou, quer saber? Para não ter erro nenhum, os dois líderes dessas visões aí, guilhotina eles. Gente, para você ver que não tinha um governo, por exemplo, que está batendo tanto, ele não vê se é aliado ou se é inimigo. Incomodou, elimina. Por isso que é tão complicado, gente, a gente pensar em você apoiar um governo ditatorial. Porque mesmo a gente apoiando um governo, ele pode usar desse poder para poder destruir a gente. Ou prejudicar a gente. Né? Tanto que, a partir desse momento, Robespierre perdeu o apoio da maioria da população. Os girondinos aproveitaram essa estabilidade do governo e, com apoio militar, promoveram um golpe, que ficou conhecido como golpe dos 9 Termidor, né? Porque pega em relação ao calendário, tá esse nome. Robespierre foi preso e condenado à morte na guilhotina. Ou seja, esse reino do terror, como a gente viu até no finalzinho do vídeo, né, do segundo vídeo, esse reino do terror, ele tinha que acabar. E a única forma de acabar com ele era também acabando com o Robespierre, que era o líder, né, dos girondinos, não, dos jacobinos do período, e ele que, para ele tinha que se manter, tinha que continuar guilhotinando, tinha que continuar perseguindo os opositores, porque na visão dele um governo ditatorial seria um governo centralizador e controlador. Né? Só que isso ia totalmente contra os ideais que eles mesmos estavam pregando desde o início. Liberdade, igualdade e fraternidade. O que esse governo ditatorial do Reino do Terror tem a ver com os 3 lemas da Revolução Francesa? Né? Nada. Em outras palavras, nada. Tá? Bem, tem aqui alguns exercícios da página 99 e na 100 ainda, mas isso vai ficar mais para frente, tá? Quando der umas 8 horas, a gente começa a fazer. E aí nós passamos para o diretório, tá, gente? Página 101. Na apostila de vocês. Então, o diretório vai acontecer aí em meados de 1794 até 1799, ou seja, um período de 5 anos aí de diretório, né? O que vai acontecer é que esse golpe que os girondinos vão dar, vai colocar eles no poder. E lembre-se que os girondinos eles tinham uma visão de nós queremos mudança, mas calma, nem tanto. Né? Eles não eram a favor de dar a volta da monarquia, tá, gente? Tanto os jacobinos, tanto os girondinos não apoiavam isso. Eles só tinham visões diferentes do quanto a revolução poderia mudar. Enquanto os jacobinos, lembra que a gente explicou na aula passada, enquanto os jacobinos queriam uma revolução forte, militar, rápida, com grandes mudanças na sociedade, os girondinos,
Eles queriam uma república, eles queriam, né, um governo mais brando, mas também não queriam tantas mudanças. Pode até mudar, mas nem tanto. Tá? Então, quando eles chegam ao poder em julho de 74, foi o início do período conhecido como Convenção Termidoriana, né? Que vai ser de um ano aí, de 94 a 95, né? Tanto que em 95 foi elaborada uma nova Constituição, conhecida como Constituição do Ano 3, documento que ficou definido o voto censitário nas eleições. Gente, o que é um voto censitário? Né? Já deixem até anotado aí. Voto censitário, gente, é quando você precisa ter um certo valor financeiro, né, de salário por mês, vamos dizer assim, para você poder votar. Em outras palavras, é como se assim, aqui no Brasil fosse assim, ó. Dinheiro para votar? Oi? Você vai gastar seu dinheiro para votar? Não é nem que você vai gastar dinheiro, Wesley, mas assim, vamos imaginar a situação, digamos que aqui no Brasil adotasse esse voto censitário. Saiu no governo, saiu lá um pronunciamento aonde só vai poder participar das eleições quem ganha acima de 4 mil reais. Prof. É isso? Oi? Onde está essa parte do voto? Na 101, nas primeiras linhas. 101, tá? Então, mais ou menos isso. Como se o governo lançasse um pronunciamento atual, onde só vai poder participar das eleições e votar nos candidatos quem ganha acima de 4 mil reais, 5 mil reais. Ou seja, só nisso você elimina mais de 90% da população brasileira. Né? Essa parte do voto censitário vai ser o que acontece aqui na parte do diretório. Ou seja, só vai poder participar das eleições quem ganha um certo valor financeiro. Ou seja, quem tem uma certa renda mensal por mês, ou por período lá. Né? Ou seja, você elimina a maioria da população, porque nem todo mundo ganhava o mínimo que eles queriam. Né? Fazendo isso, gente, você diminui a quantidade de pessoas que vão votar e automaticamente você também diminui as pessoas que, ou seja, vai ser mais fácil de controlar quem vai ser eleito, vamos dizer assim. Hã? Oi? Achei. Onde está do voto? Voto censitário, está na página 101, na Sexta linha. Sexta linha, isso mesmo. Sexta linha. Mais pro final da sexta linha. Isso. Ah, tá. Tanto que, uma das principais decisões tomadas nesse período foi o que definiu o poder executivo, seria exercido por um órgão chamado diretório. Lembrando, gente, que o órgão, os três poderes, né, nós temos a divisão de três poderes, o executivo, no caso, seria o presidente atualmente. O chefe do executivo é aquele que toma as decisões, em outras palavras, tá? Então, o órgão executivo seria chamado de diretório, né, que iria substituir a convenção que tinha antes. Tanto que o diretório foi administrado por 5 diretores eleitos pelos deputados que formariam o poder legislativo. Ou seja, o diretório, gente, seria eleitos pelos deputados, né, ou seja, não teria um presidente ou um governante, você teria 5 pessoas que fariam parte desse comitê, né, do diretório, né? É como se fosse, gente, um conselho de anciões, vamos dizer assim, tá? Onde esses líderes vão pensar juntos e tomar decisões juntos para o país, né? A ideia aqui, gente, é você não ter o poder na mão de uma pessoa como estava antes com Robespierre. Porque lembre-se, quando você coloca na mão do poder, muito poder na mão de um cara só, se o cara for um doido do caramba, ele vai tomar decisões doidas. Se ele for um incompetente, ele vai tomar decisões incompetentes. Agora, quando você tem mais de uma pessoa nesse comitê, nesse diretório, mesmo que você tenha um imbecil lá dentro, você tem outros 4 que pode falar, não pode fazer isso, vamos mudar, não sei o quê. Entendeu? Você consegue ter um consenso melhor. Né? Tanto que o governo girondino sofreu oposição interna e externa. Então, você vai ter
o governo girondino ele vai ter problemas tanto na parte interna do país, mas na parte externa, ou seja, os outros países à sua volta, eles vão querer aproveitar esses momentos, né, de conflitos internos dentro da França para poder tentar acabar com esse tipo de governo. É um governo onde o povo tem voz, né? Onde você não é monarquia. E lembre-se, todos os países que ficavam em volta da França, eles eram monarquistas, ou seja, ele tinha rei e rainha. Óbvio que eles não queriam que esse tipo de pensamento de o povo tirar o rei do poder passasse para o seu país. Então, qual a forma de eu fazer isso? Destruindo esse tipo de governo e restaurando a monarquia na França. Né? Tanto que, externamente havia uma constante ameaça de invasão por estados inimigos, como a Inglaterra, a Prússia e a Holanda. Por causa dessas ameaças, a França organizou um forte exército nesse período, passando de invadida a invasora. Ou seja, a França, ela aproveitou esse período inicial, né, de, vamos dizer assim, paz que o governo teve com o diretório e organiza um baita exército organizado, né, um forte exército, e ao invés de ser aquele que vai ser invadido, ele começou a invadir. Ele começou a invadir esses outros povos aí, essas outras nações que ficavam à sua volta. Professor, Oi. desculpa te interromper. Que eu não entendi direito o que você tinha falado sobre o poder, o diretório, sobre o poder executivo. Vamos imaginar da seguinte forma. O poder executivo, hoje em dia, seria o cargo do presidente. Tá? O presidente toma as decisões, é o representante do país, ele é que dá a canetada final quando vai aprovar alguma coisa, ou coisa do tipo. Né? Só que ele é um só. Né? Então, se o presidente fosse, se o líder, né, do executivo fosse que nem o último, que foi o Robespierre, ele era um líder sanguinário, ele era um líder que não confiava em ninguém e se livrava de qualquer um que fosse opositor a ele, você teria novamente um reino de terror. O diretório aqui, ele vai ser o poder executivo nas mãos de 5 pessoas. Ou seja, vão ser 5 pessoas que vão ser eleitas pelos deputados, que por outra vez foi eleita pelo povo, né? Vamos dizer assim. E esses deputados, então, vão eleger 5 membros desse diretório que vão fazer parte desse poder executivo. Porque se você tem alguém fazendo besteira lá, você tem outros 4 membros do diretório que vão poder ficar de olho e até restringir o que ele está fazendo. Ou seja, eles vão se reunir para poder tomar as decisões juntos. Entendeu, Carol? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Então, deixa eu pegar aqui, Já então na parte externa, então a França vai ter problemas, só que ela aproveita esse período para poder organizar um bom exército e passa de ser aquele que estava sendo invadido para aquele que vai invadir os outros povos. E na parte interna, né? Qual o problema que você vai ter na parte interna? Internamente, os desafios estavam relacionados, de um lado, às reivindicações das camadas mais baixas da população, e do outro, aqueles que desejavam a restauração da monarquia. Então, e na parte interna, você tinha conflitos, não quer dizer conflitos armados, tá, gente? Mas conflitos aonde você vai ter grupos que querem que tenha mudanças para as camadas mais pobres, e outros grupos que querem a volta da monarquia. Né? Então vai estar, gente, internamente sempre nesse conflito de volta para a monarquia, mas a gente tem que pensar nos pobres, o que a gente tem que fazer? Gente, é um conflito inacreditável. Pensa no quão difícil é você administrar um país, sendo que você tem tantas camadas a você prestar atenção. Camada mais pobre da sociedade, precisa de muitas coisas. Mas eu tenho que ter o apoio da camada mais rica também, para poder eu conseguir fazer essas coisas. E quem que eu vou ajudar? Quem que eu vou apoiar? Então, não é fácil.
né? Não é fácil. Tanto que houve a tentativa de uma conspiração, né, chamada Conspiração dos Iguais, que está aí até no final da página 101, tem em negrito, né? O que essa conspiração tinha? Ó? Defendia uma sociedade igualitária, o fim da propriedade privada e a tomada do poder pela força, o que não era muito diferente do que os girondinos faziam, né? Quando eles foram descobertos, o líder, que era o chamado Gracchus, foi condenado à guilhotina e as pretensões do grupo cessaram. Ou seja, ao invés de você guilhotinar o grupo todo, o que você faz? Você guilhotina só o líder. Você guilhotinou o líder, os outros não sabem o que fazer. E acabou dispersando esses grupos. Diferente, ó, tá vendo, gente? É um governo que tem... não era mesmo no mesmo patamar do Reino de Terror, mas ele agia com força quando necessário. Já é uma grande diferença aí. Professor, Hum. Esse cara aí, esse líder dos Girondinos, ele provavelmente fazia parte dessas 5 pessoas que comandavam, ou ele tipo, era o principal? Não, então, aí é que tá. Os girondinos, ele não tinha... o diretório fazia questão para que não tivesse um líder só, tá? Então, você não tinha um líder dos girondinos, você tinha o diretório, tá? Uhum. Então, você tinha o líder, não tinha esse um, mas sim esses 5 membros que juntos, né, tomavam as decisões, tá? O que vai acontecer é que você vai ter outros grupos, né, também ligados a girondinos e também ligados aos jacobinos, que tentavam fazer uma conspiração, que foi essa conspiração dos iguais. Eles defendiam até o fim da propriedade privada, eles defendiam a tomada do poder pela força, tal. Só que o que mostra que esse grupo de diretórios, eles tinham um diferencial? Eles não deixavam, não era um reino do terror, onde qualquer um era guilhotinado, qualquer um morria, mas ele usava cirurgicamente, ou seja, em pontos específicos. Foi o caso aqui dessa conspiração dos iguais. Pegaram o líder deles e guilhotinaram só o líder. Os outros membros acabaram ficando sem líder e dispensaram, ou seja, pararam com essa conspiração aí que eles estavam. Tá. Né? O que é interessante aqui, ó, o outro grupo dos monarquistas foi vencido pelo exército francês sob o comando do general Napoleão Bonaparte, que a gente vai ver no próximo capítulo sobre ele, né? Que trouxe mudanças importantes interna e externamente para a França. Napoleão Bonaparte, gente, ele vai ser uma peça-chave na pós-Revolução Francesa, né? Pós-Revolução Francesa, ele vai ser uma peça muito chave, muito importante, né? A gente vai falar com ele no próximo capítulo, tá? Vamos lá, gente, para a 105, tá? Eu sei que tem algumas páginas aqui, gente, mas vai ficar como lição, tá? Página 105. Quais vão ser, então, as consequências da Revolução? Qual o saldo da Revolução? Aconteceu tudo isso, morreu um monte de gente e tal, tudo isso, tudo aquilo, né? Mas qual que é o saldo? Deixa eu só pegar um dado aqui. Vamos lá. Lembrando então, tá, gente? Durante o período do Reino de Terror, aproximadamente morreram em torno de 16 mil pessoas, tá? Foram executadas, né? Sendo que dessas 16, 2.500 foi só em Paris, em praça pública. O restante foi em outros locais. Ou seja, mais de 16 mil pessoas foram executadas durante o Reino do Terror. Mas qual é o saldo, ou seja, o que a Revolução Francesa vai trazer de resultado dessa sua revolução, né? Então, vamos lá, página 105, consequências da Revolução Francesa.
Então, principalmente no âmbito cultural, vai ter, gente, né? Mas vai ter mudanças culturais, sociais, econômicas e políticas. Vamos pegar cada uma delas. Qual vai ser a principal mudança cultural? Gente, o pensamento. Né? A gente pode até colocar cultural e social meio que junto, porque o pensamento do francês, né, da população francesa, ela vai mudar. Aquele pensamento onde um rei podia fazer tudo, onde o rei era o escolhido de Deus, onde o rei, lembra, o direito divino de governar, o rei, né, que pode fazer e desmandar e mandar, e, sabe, vai mudar. A principal mudança do povo vai ser a visão comportamental dele em relação ao governo. Eles vão entender que o governo tem que trabalhar em prol do povo, não o povo trabalhar em prol do governo. E se o governo não estiver fazendo o papel dele, a população tem o direito e até o dever de tirar esse governo do poder. No caso, foi o rei, né? Mas essa mudança de pensamento, eu acho que foi uma das mais importantes aqui. Porque o povo, ele começou a ter a chamada consciência política. E é uma coisa, por exemplo, que nós brasileiros ainda não temos da forma correta. Consciência política, gente, não é você ter um político de estimação, onde você vai apoiar o que o cara fala, não importa o que ele fizer. Se o cara faz besteira ou se ele faz coisa certa. Né? E sim você ter consciência política para você aplaudir quando merece e criticar quando não merece. E isso é uma coisa que o brasileiro, infelizmente, não tem ainda. Né? Gente, na história dos nossos últimos governos, você vai ter pessoas que vão ver que o governo está fazendo besteira e continuava apoiando por exemplo, esses líderes, como atualmente também tem. Né? Que nem eu, por exemplo, nós temos o nosso presidente, o presidente Bolsonaro, né, atualmente. Ele, qual que é a nossa postura política? Fez o certo, a gente aplaude. Fez errado, a gente critica. E não simplesmente a gente vai, nós temos que bater palmas, só criticar ou só aplaudir. Temos que fazer os dois. Né? E essa mudança cultural e social dentro da visão da população francesa é uma das principais coisas da Revolução. Um dos principais saldos é essa mudança de pensamento. Tá? E isso é uma coisa que vocês podem estar anotando aí. Né? Essas mudanças da mentalidade, né? Da mentalidade da população. Na parte econômica e política, nós temos mudanças, né? Mas vamos pegar aqui, ó, na segunda linha diz o seguinte: a mentalidade católica foi enfraquecida e uma nova mentalidade marcada pela crença do homem, ou humanismo, né? Ganhou destaque. Lembra o que é humanismo, né, gente? É a valorização do ser humano como principal, né, fonte de inspiração. O ser humano é capaz de fazer tudo, ou as produções literárias, as produções artísticas serem voltadas às habilidades do homem, não simplesmente voltadas somente ao divino, né? A gente está na 105, Gustavo. Tanto que, ó, na sociedade, que era dividida em 3 estados, a burguesia tomou o poder. Economicamente, as características medievais ligadas ao feudalismo e sua ênfase agrária deram lugar a outro sistema, que é o capitalismo, ligado a um comércio livre e dinâmico e também meio urbano. Isso, vamos lá, na parte econômica, então, o que vai ser a principal mudança? Antes da Revolução, nós tínhamos um sistema praticamente feudal, onde o povo trabalhava na terra dos senhores e a produção era dada para os senhores, eles pagavam os impostos e quase não sobrava nada para eles, da população. Como a gente já viu no feudalismo no passado sobre isso. Com a mudança dessa revolução, você vai ter a burguesia ascensando, né, ganhando força, ganhando poder, e a principal mudança aqui vai ser uma economia
capitalista, que é ligada principalmente ao comércio livre, onde você não tem a interferência do Estado em cima do comércio. E a prática, né, de você ter lucro e através desse lucro você investir em outras coisas, gente, é o capitalismo puro isso, tá? Você trabalhar para ter lucro. E na parte política, né, nós temos a principal mudança, que é a saída na monarquia, né? E foi substituído por modelos um pouco mais descentralizados. O que é isso, gente? Um governo onde você não tem uma figura única de poder. Você tem deputados, né? Você tem o diretório, você tem grupos que vão governar o país. Não vai ser só um cara, que é o termo do rei. Então, principais mudanças, tá? Cultural e social. Pega-se sempre, gente, a visão da mudança mental da população em relação ao governo, tá? Essa visão que o povo tem que ser valorizado pelo governo, não o oposto. A parte da economia, então, nós temos a visão capitalista desenvolvida. Eu não vou dizer o fim, mas vamos colocar o fim dessa visão feudal, né? Professor, desculpa te Oi. interromper, mas qual é a principal mudança, por favor? Então, vamos lá. Ó. Principal mudança, nós temos alguns temas, né? Primeiro tema, entre cultural e social. Primeiro. Cultural e social é essa mudança de pensamento da população em relação ao governo. O governo, sabe, a população entender que o povo tem que ser valorizado, que o governo tem que trabalhar em prol do povo. Essa é a principal mudança, principalmente na característica mental das pessoas. A segunda é a econômica, que é a mudança do sistema econômico feudal para o capitalismo. E a última, que é a política, que é a transformação da visão monárquica, onde você tem o poder centralizado nas mãos de um cara, para a divisão desse poder nos 3 poderes, que é o legislativo, executivo e judiciário. Né? Você não vai ter mais somente uma pessoa tomando todas as decisões. Não, você vai ter grupos específicos para cada área. Entendeu, gente? Esses três pontos principais aí, então? Cultural e social é junto, econômico é outro e político é outro. Tá? Ô, professor. Oi. Eu não entendi o político e onde está o econômico? Era isso que eu ia perguntar, que eu não entendi o Vamos lá, social e o econômico. E o. Qual que você tinha falado? Social. Político. Qual que você falou que era junto? Então, social e cultural. O social e o cultural, não entendi. Social e cultural, a principal mudança é essa mudança de pensamento que eles tinham, da população. Aonde o governo tem que trabalhar em prol do povo, e não o contrário. Tá. Né? Onde está isso daí aqui na apostila? Na parte, o social, ele vai estar logo no primeiro parágrafo da 105, né? Falando sobre essa visão da valorização do homem. Né? Da valorização do homem, que é o humanismo. Da mentalidade católica. Mas lembre-se, não se atente simplesmente ao que está a cópia da apostila, Natália, como eu sempre falei para você. Nós estamos falando assim, mudanças culturais e sociais é a mudança de pensamento. Então você tem que anotar separado. A mudança de pensamento da população, de não simplesmente aceitar mais do que o governo faça o que ele quisesse. Então eu ponho, tipo assim, mudança de pensamento, anota o que você está falando? Isso. É a mudança de pensamento. Agora, qual que é essa mudança, né? Peraí. A mudança aonde o povo tem que ser valorizado pelo governo. E até temido pelo governo. Calma aí, eu não... O governo... Porque, assim, uma das principais mudanças nessa parte é que o povo tem direito de tirar o governo do poder caso ele não esteja fazendo o papel dele. Entendi. Entendeu?
Direito, depois vem o quê, prof? Pra não me anotar. O povo tem o direito e até o dever de tirar o governo do poder, caso ele não esteja fazendo o papel dele. Né? Qual que é o papel do governo? É trabalhar em prol do povo. Se ele não estiver fazendo isso, o povo tem o direito e o dever de tirar o cara do poder. Tá? Essa é a consequência na mudança cultural e social. Essas são nas duas já, então? É junto. Como eu falei, Tá. cultural Então, e social são juntos. Se você perguntar numa prova, qual que foi a mudança cultural e social? Se eu for só essa, tá certa? É isso mesmo, que é essa mudança de pensamento. Tá, a ganhar é economia. A Vamos lá. econômica tá aqui. Na parte econômica, está até aqui mesmo, né, que você tem essa mudança na visão econômica feudal para o capitalismo. Tá? Então, a mudança aí na parte econômica é o fim dessa visão feudal de economia e a entrada do capitalismo, que é a geração de lucro, né? O comércio livre, sem interferência. É a mudança do quê, professor? Seria a mudança dessa visão feudal econômica para o capitalismo. Tá. Calma aí, prof. A mudança da sociedade feudal para o capitalismo? Não é sociedade feudal, da visão feudal econômica, né? Que é aquela produção lá, onde os servos trabalhavam nas fazendas, aí você tem toda a produção, uma grande parte fica para o senhor feudal e o restante fica com o trabalhador, né? Ou seja, na visão capitalista não é assim que acontece. Econômica. Tá? Essa daí é na econômica. Econômica. Né? Econômica. Tá. Agora, politicamente, que é a última, politicamente você tem a visão, né, que o absolutismo monárquico, que era a visão do rei e rainha, ou seja, o poder centralizado nas mãos de um cara, você tem esse poder descentralizado, indo, por exemplo, para os 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Nossa, prof, tô tudo atrapalhado. Pensa da seguinte forma, para poder simplificar. Esse para simplificar, porque ficou muita coisa. Então, para poder simplificar, pense da seguinte forma. Qual foi a mudança política? Ao invés de você ter um rei, agora você tem grupos como deputados, você tem um diretório que vai governar o país, que são formados por várias pessoas. Entendeu? Então, vai substituir a parte monárquica de um rei. Não é um grupo, mas vários grupos. Você vai ter vários grupos que vão governar o país. Não só o poder no rei. Essa é a principal mudança na parte política. Que iriam governar o país? Isso. Né? O diretório não era formado por 5 pessoas que iam ser eleitas pelos deputados? Ou seja, o diretório, que seria o órgão mais alto dentro do Estado francês, então, é o eles foram político? Oi? Esse daqui é o político? É o político. Então já foram todos, né? Já foram todos. Ou seja, visão cultural e social, a mudança de pensamento. Mudança na parte econômica, a saída do feudalismo para o capitalismo. E a parte política, a saída da monarquia para governos descentralizados. Ô, prof, o econômico ficou tipo a mudança da sociedade feudal para a sociedade econômica? Não. A visão feudal econômica para o capitalismo. Então, a mudança da sociedade feudal econômica para o capitalismo? Exatamente. Lógico, gente, que essas mudanças não vão acontecer do dia para a noite. Ou seja, acabou. Não, gente. Né? Elas vão acontecer com o tempo. Tanto que, no próximo parágrafo diz o seguinte: é importante salientar que essas mudanças não ocorreram de forma rápida. Divididas e simplesmente antes de 1789 e depois de 1789.
não tem uma mudança rápida assim, tá? Elas foram fruto do tempo e de diversos fatores que mudaram paulativamente a mentalidade e o modo de viver dos franceses e de outros povos europeus. E aí a gente pega uma das principais características da Revolução Francesa, e uma das principais consequências é que os reinos, né, europeus, muitos reinos europeus, a população vai começar a ter o mesmo pensamento que a população francesa teve. Ou seja, eu não tenho que ficar obedecendo a monarquia o tempo todo. Eu quero que o governo também trabalhe em meu favor, né? Tanto que, vamos pegar aqui como se fosse uma... aqui é um resumo do que a gente acabou de falar, né? Esse quadro que está aqui, essa tabela. Ó, na economia, como é que era antes da Revolução? Era feudal, rural e agrária. Depois da Revolução, capitalista e urbana. Na política, era absolutismo monárquico. Depois da Revolução, virou república. Na parte religiosa, era o catolicismo como religião oficial, e depois da Revolução, você tem um Estado laico, ou seja, você não tem uma religião oficial, você pode ser o que quiser. Na parte da sociedade, o que antes era dividido em 3 estados, né? Tem o primeiro, segundo e terceiro estado, agora você tem grupos do terceiro estado no poder, como foi, por exemplo, o caso dos burgueses, né? Tanto que muitos historiadores, eles pegam a Revolução Francesa como um marco de um fim de uma era para o início de outra. Tá? Fim de uma era para o início de outra. Bem, gente, nessa parte da Revolução Francesa, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Lembrando... Já acabou? Lógico que não, calma. Oxi, calma. Lembrando que muitas mudanças vão acontecer, né, por causa da Revolução, mas uma das coisas que nós temos que pegar para a gente até hoje é que a Revolução Francesa ela vai trazer uma mudança, principalmente no povo. O que antes o povo aceitava tudo o que o governo fizesse, agora você tem uma mudança no pensamento onde o povo vai fazer manifestações em prol de melhorias. Como atualmente não está sendo feita uma manifestação, né, por causa do racismo, onde o governo tem que tomar medidas mais fortes para que o racismo não aconteça, e se acontecer, ser punido de forma exemplar, né? Nós estamos tendo uma manifestação atual, gente, sobre o quanto que o povo pode fazer. E detalhe, se não tivesse essa mudança de pensamento da Revolução Francesa, lá em 1789, provavelmente nós não teríamos essa visão de que a gente pode protestar, que a gente pode ter impacto no nosso governo. Então, gente, uma das principais mudanças que você vai ter, consequência da Revolução, é o povo começar a ter uma consciência política. Uma consciência de que eu posso fazer alguma coisa. Todos nós, Gustavo, ninguém gosta. Né? É um absurdo que a gente está em 2020, né? E você ainda tem pessoas que distratam outras pessoas e até machucam e até matam outras pessoas simplesmente por causa da cor da pele dela. Absurdo você pensar em algo assim. Né? Assim, gente, eu nunca passei por um caso de racismo porque eu sou branco, né? No caso. Mas eu já presenciei muitas vezes. E, é de ficar indignado porque a pessoa, por exemplo, eu já presenciei uma vez de uma pessoa que ela foi fazer uma entrevista de emprego, né? E na parte final da entrevista sobrou só 2 pessoas. Uma mulher, era para cargo de secretária, tá, gente? Secretária e tal. E aí você tinha 2 mulheres, né, que estavam concorrendo a essa vaga,
Tanto que foi quem presenciou isso, não foi nem eu, foi a minha esposa. Porque minha esposa, para quem não sabe, ela trabalha com questão de RH, né? Então, ela que contrata as pessoas na empresa, tal. Ela que muitas vezes faz a entrevista, coisas assim, né? E aí, minha esposa, ela tinha 2 candidatas com perfis muito bons para poder trabalhar naquela vaga. Aí ela apresentou essas 2 candidatas para o chefe, que queria, né, a contratação dessa secretária, e apresentou as 2. Uma era negra e a outra não. O chefe escolheu a outra, não escolheu a negra pelo simples fato, por exemplo, da negra ter o cabelo mais black, vamos dizer assim. Simplesmente por isso. Ou seja, não escolheu ela pela capacidade técnica dela. O que minha esposa até passou para mim depois, a moça negra, ela tinha até um currículo muito melhor do que o da branca. Mas ela só simplesmente não foi escolhida por causa disso. Ou seja, o chefe, no caso, julgou a capacidade, nem julgou a capacidade, ele simplesmente pegou, eu não gostei desse cabelo seu aí não. Aí pegou a outra. Ou seja, isso, gente, é uma forma de racismo. Não foi um racismo oficial, vamos dizer assim, mas foi. Né? Então, nós temos que entender que o povo ele tem esse direito de cobrar do governo medidas para que, por exemplo, esse tipo de situação não aconteça. Né? Esse tipo de situação não aconteça. Gente, para você, eu assisti ontem, foi até ontem mesmo, vou pegar aqui. Eu assisti, gente, um filme ontem sobre durante a escravidão lá nos Estados Unidos, uma escrava, ela conseguiu fugir, né, da fazenda onde ela estava, porque lá nos Estados Unidos você tinha, durante o período da escravidão, você tinha alguns estados que não apoiavam a escravidão e outros estados que tinham escravidão liberada, tá? Então, muitos escravos tentavam fugir para esses estados que não tinham escravidão, né? E essa escrava, chamada Harriet, vou até colocar o nome dela aqui no chat, que é o nome do filme, é o nome dela, tá, gente? Quem quiser depois procura, tá? Esse é o nome do filme. E ela, eu não sei se tem na Netflix, tá, gente? Então, se não tiver, tem que procurar nos Google da vida aí, nos torrent da vida, né? Então, ela era uma ex-escrava, ela foi uma escrava, né? E ela conseguiu fugir, só que a preocupação dela era tanto com os escravos que ainda continuavam no sofrimento lá, que ela voltou várias vezes por caminhos secretos lá, que ela tinha feito, para poder resgatar escravos. Né? Ou seja, ela tinha conseguido a liberdade dela, mudou o nome dela, aí ela voltava lá, na região onde tinha escravidão, para poder resgatar escravos, para poder, sabe, dar liberdade para eles. Prof. Oi. Ontem, tipo assim, passa, acho que na Globo, não sei, passa uma novela que chama, tipo, Novo Mundo, né? E ontem tinha uma parte, eu não assisto, mas, tipo, sabe quando passa, assim? Eu juro, eu não assisto. Aí passou uma parte que, tipo assim, era uma mulher que ela era escrava, né? Aí ela levava um monte de chibatada na mão, que ela trabalhava. Aí, o que aconteceu? Ela casou com um homem, né? Ela ficou meio que rica, vamos falar assim. E aí, tipo assim, mesmo ela assim, ela defendia o povo que era escravo junto com ela, né? E ela ia ajudar eles, tipo, o povo tudo falando assim, eles têm que ser escravo mesmo, não sei o quê. E ela defendia todos eles. Gente, você acha que atualmente nós temos racismo? Você não tem ideia o que faziam com os escravos durante o período da escravidão, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Vocês não têm ideia do que faziam com o pessoal. Por exemplo, para começar, tá?
as mulheres, aquelas que eram um pouquinho mais, vamos assim, consideradas bonitinhas, trabalhavam dentro da casa, né? Como servente, como cozinheira, como arrumadeira, tal, né? Além de serem brinquedo sexual dos seus donos. Para começar. Se a mulher do senhor, né, no senhor dos escravos, sentisse, por exemplo, uma certa inveja, ela ia lá e mutilava o seio da mulher. O que é isso? Arrancava o bico do seio da mulher. Só para poder mostrar para todo mundo que ela não gostava. Sem contar as surras que todo mundo que estava trabalhando lá recebia diariamente para continuar trabalhando. As humilhações. Gente, você tem ideia do que é pegar uma pessoa e colocar num tronco e dar chicotada nela até ela morrer, enquanto todos os outros escravos têm que assistir isso acontecer? Né? Então, é uma coisa muito séria, gente, que a gente tem que entender que não deve existir, mano, entre a gente. A gente está em 2020, pelo amor de Deus. E o Brasil, gente, ele é o país que mais tem, nós somos uma mistura inacreditável. Como é que a gente pode aceitar que exista racismo no Brasil, sendo que o Brasil é o povo mais misturado do mundo? Nós temos no nosso sangue traços indígenas, traços africanos, traços europeus, traços asiáticos, tudo junto. E como é que a gente pode falar? Ninguém aqui no Brasil pode falar, eu sou 100% branco, eu sou 100% negro, eu sou 100% japonês. Ninguém pode falar isso. Nós vamos ter uma mistura. E lembre-se, nós somos todos seres humanos. A raça humana, não existe raça negra, é tudo ser humano. Então é esse tipo de coisa que nós temos que ter em mente. Né? E se a gente presenciar algum tipo de comportamento desse, nós temos que fazer algo. Não pode simplesmente se calar. Tá? E esse tipo de manifestação que está acontecendo atualmente, a gente tem que aplaudir e apoiar. Porque a forma que, por exemplo, para quem não sabe, todas essas manifestações, elas tiveram como gatilho a morte daquele rapaz lá nos Estados Unidos, né? O Floyd, que ele foi morto por um policial, né, branco, que ficou com o joelho no pescoço dele até ele parar de respirar. Detalhe, o cara já estava preso, o cara já estava algemado, mas mesmo assim o cara manteve o joelho em cima do pescoço do cara, o cara não conseguia respirar. Aí você fala, poxa, mas o Floyd, ele era um cidadão normal? Não, gente, ele foi um cara que cometeu um crime, né? Ele foi comprar comida com dinheiro falso. Esse foi o crime dele. Mas ele fosse pagar por esse crime, fosse para cadeia, sei lá, tal. Não simplesmente morrer, né? E dá para perceber que e foi considerado racismo isso, gente, porque assim, a postura do policial contra ao negro, ele é muito mais violento do que se fosse um cara branco. Se fosse um cara branco, com certeza não ia acontecer aquilo. Simplesmente porque o cara era negro, o policial ficou com um pezão em cima do pescoço do cara. Entendeu? E aí gerou-se uma onda de revolta que gerou essas manifestações que nós temos hoje. Entendeu? Mas ainda tá tendo? Tá tendo ainda. Lá nos Estados Unidos ainda está rolando. Muito tempo. Então, tipo assim, eu sabia que ele tinha morrido, mas eu sabia que era aquele homem que tá passando todo quanto é jornal, que tava com o policial com o joelho. Era ele. Não sabia que era Ele morreu. Eu sabia que ele tinha morrido. É que assim, ele foi o gatilho para os protestos, entendeu? Mas também teve casos de pessoas. Nossa, mas exato, já gente. tá lá. Não quer dizer que, por exemplo, foi só por causa daquilo, né? Aquilo foi só o gatilho que impulsionou as pessoas, porque foi uma coisa muito, vamos dizer assim, de destaque, né? Que foi uma gravação ao vivo que aconteceu ali, o cara estava gravando enquanto o policial estava em cima, e para quem já assistiu o vídeo, que passou várias vezes no jornal, mostra o cara falando, eu não tô conseguindo respirar. Eu não consigo respirar. Mano, assim, a única... é agoniante. Ô, prof, eles já estão lá nessa manifestação, né, que fala.
Faz mais de uma semana, né? Já faz mais de uma semana. E assim, por isso que foi tão impactante. É lógico, não foi só por causa disso, tá, gente? Que isso fique bem claro. Mas foi um gatilho que foi utilizado para poder impulsionar os protestos. Até por ter sido muito impactante o vídeo. Né? Sim. Foi muito impactante o vídeo. Então, ele foi um gatilho. Tá? Então, por exemplo, só para poder finalizar a história dessa mulher, que eu estava falando, a Harriet, que eu coloquei até no chat aqui, ela vai fazer esse resgate dos escravos nessas fazendas, né? E ela conseguiu salvar, em toda a vida dela, aproximadamente 750 escravos. 750 escravos, gente. Fugindo de caçadores, porque assim, lembre-se, o escravo era dinheiro para os fazendeiros. Então, você perder escravo, você perder dinheiro. Então, os fazendeiros contratavam caçadores para poder caçar os escravos que fugiam. Tinha um preço pela cabeça dessa mulher, porque ela que estava resgatando. Então, ela tinha que ficar fugindo, ela tinha que ficar lutando contra esses caçadores, enquanto isso, salvando esses escravos. Ela conseguiu salvar 750 escravos, né? Para você ter ideia, durante a Guerra Civil Americana, né, que a gente vai ver mais para frente também sobre isso, ela lutou na Guerra Civil Americana, que foi a guerra dos Estados do Norte contra os Estados do Sul, principalmente por causa da escravidão, né? E ela comandou tropas. Uma mulher, em 1700 e bolinha, 1800 e bolinha, comandou tropas do exército para poder lutar contra a escravidão. Essa mulher foi da hora, velho. Tá? Isso, o Gustavo, foi 750. Ela salvou 750 pessoas da escravidão. Aí você fala, poxa, realmente, mas foi pouco, né? Mas, gente, lembre-se, foi uma mulher, basicamente sozinha, ela fez isso. Gente, essa mulher, ela tinha 1,5 metro. Um pouco de gente. Vamos dizer assim. Mas ela foi uma mulher gigante nas ações dela, salvando os escravos. Tá? Bem, então, nós temos que entender, gente, que essas principais consequências da Revolução é essa visão, essa mudança de visão. Professor, quando que a Revolução Francesa acabou? Então, ativamente, né? Ativamente, a França, a Revolução, ela vai meio que acabar em 1799. Tá? Que vai ser quando você tem a consolidação do capitalismo, tal. O Napoleão já está ativo ali dentro da França, tá? Não é uma data específica, tá? Mas os historiadores colocam como essa data aí, 1799, como o ponto final, que foi quando o diretório foi formado. E ela começou quando? Tanto que, se você olhar aqui, na página 102, tem um diagrama aqui da Revolução, né? Então, temos o primeiro aqui, 1788, que é quando o rei Luís XVI ainda, né? Ele tinha começado a chamar aquela convenção, tal, né? Para poder resolver os problemas que estavam tendo entre os 3 estados. Então, a gente pode dizer que o início foi ali, 1788. E vai acabar basicamente 10 anos depois. Ou seja, foi 10 anos de revolução para que ela se instaurasse de verdade. Bastante tempo, né? Bem, vamos lá. Vamos para as atividades, tá, gente? O que vai ficar para a gente responder agora e o que vai ficar como lição de casa para vocês entregarem, tá? Vamos pegar aqui. Então, primeiro, vou colocar aqui até no chat para não ter erro. Páginas, vamos lá. 99 e 100. Essas da página 99 e 100 eu quero para hoje. Tá? Então, vocês podem começar a fazer, que a gente vai corrigir hoje ainda. 99 e 100. Essa da 100 termina aqui na 101, tá, gente? Mas é só o finalzinho. Então, página 99 e 100 para hoje. Então, podem começar a fazer.
O que vai ficar para casa, e eu vou abrir até uma atividade aqui na parte de tarefas, para vocês estarem postando ali. Não é para mandar via chat, um particular, sabe, gente? É para você adicionar, por exemplo, você vai fazer a atividade, vai tirar a foto e vai mandar nessa parte da atividade que eu vou criar agora, tá? Deixa eu até criar aqui, peraí. Tarefa. Já podem começar fazendo essa 99 e 100, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. O Natália, pode parar a gravação, por favor, tá? Tá.